conosco, para a nossa alegria, o pastor André Ribeiro. Pastor, por favor. Oi? As crianças vão descer? Crianças, qual a idade, Iris? Todas? Então, todas as crianças vão descer, a Iris vai estar lá. Então, eu peço que as crianças, vem aqui na frente, criançada, vem aqui na frente, vamos orar pelas crianças. Crianças, vem aqui na frente, vamos pedir a bênção de Deus sobre as crianças. Aleluia. Criançada abençoada. É isso aí. Criançada toda, pode vir aqui à frente. Eu peço que você direcione sua mão para cá e vamos abençoar nossas crianças. Senhor, aqui estão nossas crianças, Senhor. Herança do Senhor que Tu nos deste. Te peço que Tu possa abençoar, que Tu possas guardar, que Tu possas proteger. Envia os Teus anjos, Senhor, para estar ao redor dessas crianças, Senhor. Protegendo de todo o mal, de toda pessoa má, Senhor. Protege, meu Pai. E que eles possam ser criados na Tua casa, Senhor. E que nunca venham se desviar dos Teus caminhos. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Agora sim, pode descer. Benção. Enquanto as crianças estão descendo, o pastor André, ele não me pediu não, mas eu vou fazer um merchandising aqui. Pode ser? Quem já conhecia o pastor André lá do Retiro? Benção, né? Foi bom demais. E você pode levar um pedacinho do pastor André para sua casa. Ele não pediu para fazer isso não, mas estou fazendo. Você pode levar um pedacinho do pastor André para sua casa. Tem uns livros dele, vários livros dele, bom demais para a edificação da sua vida. Estão lá atrás os livros. Depois da pregação, você pode adquirir, vai abençoar o servo do Senhor e abençoar mais ainda a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar pelo servo do Senhor? Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo pastor André que está aqui conosco. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu te peço que tu possa estar com ele, que tu possa abençoar a ele, a sua família, que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu possas prosperar grandemente. Te peço também, Senhor, que tu possa usá-lo nesse dia para trazer a tua mensagem a cada um de nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Sinta-se à vontade, pastor. Amém. Obrigado. Amém. Graça e paz, a paz do Senhor, irmãos. Como eu disse no culto em espanhol, me sinto muito privilegiado pela oportunidade de revê-los, de estar com os irmãos. É sempre um privilégio poder estar aqui com vocês da Emmanuel. E eu falei no culto em espanhol sobre estarmos em guerra. Só que eu sinto que nós temos que trabalhar outro assunto aqui nesse culto. Então eu quero trabalhar com você Efésios capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Efésios, no capítulo 3. Eu quero reforçar o convite para almoçar. Eu fui lá embaixo, irmãos. E o negócio está divino, é um manto só. Então, se eu fosse você, não perdia. Efésios capítulo 3, a partir do verso 3. No culto mais cedo, em espanhol, eu falei sobre estarmos em guerra e falei um pouquinho sobre a autoridade espiritual. Disse que muitas vezes nós nos esquecemos do direito que nós temos, que nos foi dado por intermédio da criação. Deus nos fez para exercermos a autoridade espiritual. Deus nos criou para isso. Lembrei os irmãos do texto de Salmos 115, 16, onde está escrito que os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada aos filhos dos homens. Lembrei que o título que Satanás recebeu de ser o príncipe deste mundo e o governador deste século, na realidade era nosso, porque nós fomos criados para isso. Deus nos deu poder para dominar sobre a terra 2 vezes, na criação e depois em Jesus, na redenção. Lembrei aos irmãos que existem batalhas que nós vivemos, situações que enfrentamos, que não são provenientes da vontade de Deus. Quantas vezes nós nos acostumamos com situações difíceis, com a escassez, com a miséria, com a luta familiar, com a enfermidade, e até associamos essas coisas à vontade de Deus.
Inúmeras vezes já ouvi pessoas dizendo: estou passando por isso porque é a vontade de Deus. E nós vamos nos acostumando com a opressão, associando isso à vontade de Deus, quando na realidade é falta de uma ousadia e de exercício de fé. É quando nós retrocedemos na nossa coragem de exercer aquilo que a palavra de Deus nos garante. Então, o exercício da autoridade espiritual é o que nós precisamos para sermos vitoriosos na nossa vida com Deus, porque nós estamos em uma batalha, porque estamos lutando para preservar o direito que nos foi dado de ter a vida eterna através de Cristo. Todos nós que fomos salvos, somos salvos e temos o direito à eternidade, e também para preservar a vida em abundância que recebemos. Todos nós que estamos em Cristo temos direito a uma vida em abundância. Então, quando nós falamos sobre batalha espiritual, nós estamos falando sobre a capacidade de lutar e defender a vida em abundância e, como consequência, a vida eterna que o inimigo tenta tirar de nós. Então, quando falamos de batalha espiritual, não estamos falando de uma guerra entre Deus e Satanás, porque essa guerra não existe. Na cruz do Calvário, toda a batalha que existia entre bem e mal foi vencida. O texto de Colossenses 2,15 vai dizer que na cruz Jesus humilhou de forma vexatória principados e potestades. Eu fico imaginando no Gólgota, no dia da morte de Jesus, no Monte Caveira, todos os espíritos das eras passadas, de séculos, culturas e gerações, reunidos, o panteão dos deuses da terra, reunidos em volta do Monte Caveira, para assistir o vexame da cruz, ou a derrota da cruz, pensando que triunfariam sobre o Cristo. Mas o texto de Paulo em Colossenses 2,15 diz que nesse dia ele triunfou sobre os principados e as potestades. Então, no dia da morte de Jesus, nós tivemos vitória contra as trevas. Então não existe uma guerra entre bem e mal, mas existe uma guerra entre nós e os espíritos malignos, que querem roubar o nosso direito de ter uma boa família, que querem tirar de nós o direito de ter saúde, que quer tirar de nós o direito de ter paz, que quer roubar de nós o direito de viver bem no casamento, que quer roubar de nós o direito de ter uma vida sexual saudável, que quer roubar de nós o direito de prosperarmos nos nossos negócios, de vermos a multiplicação das nossas fazendas, que querem roubar de nós a paz que excede o entendimento. Então eu disse para os irmãos: estamos em guerra. Você está numa guerra por defender o seu direito de viver uma vida no Senhor. E aí os espíritos malignos usam pessoas, palavras de maldições, lançam setas, opressões, usam pessoas para fazerem feitiçarias, encantamentos, pessoas para amaldiçoar, pessoas para perseguir, usam inúmeras situações para nos enlaçar, para nos embaraçar. E eu dei para eles estratégias. Nós vencemos essas batalhas iniciando essa guerra com 3 armas. A primeira é a fé, é a convicção. Quando eu vou para uma luta espiritual, primeiro, eu preciso estar convicto daquilo que a palavra de Deus diz sobre mim. Eu vou enfrentar inúmeras situações onde a realidade é completamente diferente daquilo que os meus olhos estão, completamente diferente daquilo que Deus disse a meu respeito. Aquilo que os meus olhos estão vendo é completamente diferente daquilo que Deus disse. Com que eu fico? Com a realidade ou com a palavra que Deus liberou sobre mim? Humanamente falando, ficaria com a minha realidade. Aí eu lembro dos espias de Moisés. Quando Moisés estava chegando na terra prometida, separou 12 homens e os enviou para avistar Canaã. 10 homens chegaram com um relatório realista da terra e disseram para Moisés: Moisés, a terra é cheia de desafios, há muitos gigantes, há situações que são invencíveis, inimigos que são imbatíveis, não dá para entrar na terra. Moisés diz assim: por causa da vossa incredulidade, nem você nem seus descendentes entrarão na terra. Eles foram incrédulos? Não, eles só disseram a realidade. Mas esse é o problema do crente, que se liga muito com a realidade e se esquece da promessa de Deus. Às vezes o foco na realidade é fruto da nossa incredulidade a respeito daquilo que Deus diz. Fé,
fé não combina com realidade, irmãos. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se viram, mas que se esperam. Então não tem como vencer uma batalha espiritual sem convicção e sem fé. Eu prefiro a palavra de Deus do que o relatório do médico. E eu sou da área de saúde, não estou dizendo que nós não devemos dar importância a algumas coisas, estou falando sobre convicção. Então, a crise no país, não dá para comprar casa, não dá para comprar carro, e eu digo, meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Não, eu fico com a palavra de provisão de Deus. Segunda estratégia, ou segunda arma é a ousadia. Se eu não tiver ousadia para acreditar e para declarar aquilo que eu quero ver de mudança, nada feito. Batalha espiritual também exige de nós ousadia, coragem para profetizar. E terceiro, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, foi isso, resumidamente, que nós trabalhamos de manhã. Por que eu falei sobre isso? Porque eu quero te conectar com aquilo que eu quero trazer de mensagem agora, nesse culto, no texto que eu te pedi para abrir. Efésios 3, a partir do versículo 3, aí na sua Bíblia, está escrito assim. Isto é, o mistério que nos foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho, tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todas a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o eterno plano que realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Paulo escrevendo a Éfeso, uma coisa interessante nós percebermos. Paulo estava escrevendo para pessoas que tinham vindo de uma cultura pagã. Quando nós olhamos para os escritos de Paulo, a primeira coisa que percebemos é que ele está desconstruindo inúmeros conceitos que essas pessoas carregavam das culturas que elas traziam consigo. Todos nós aqui viemos de uma vida passada. Temos história, participamos de outras religiões, temos histórias familiares, culturas que foram embutidas em nós por intermédio da ambientação ou da criação que tivemos. Todos somos a consequência da construção inconsciente de pai e mãe. Se você não teve pai, você teve uma mãe e alguém que se colocou nesse lugar de pai. Se não teve pai e mãe, alguém se colocou nesse lugar de ser responsável pela sua construção. Mas todos nós viemos e temos uma bagagem daqueles que se responsabilizaram pela nossa construção.
Então fica nítido que Paulo, quando está escrevendo para as igrejas a qual ele escreveu e para os irmãos que ele escreveu, a primeira coisa que ele faz é combater a cultura que essas pessoas trouxeram consigo. E Paulo está dizendo aqui no texto que nós lemos, tirando dessa igreja essa ideia que se pode viver o dom de Deus, a graça de Deus, os méritos do Evangelho por merecimento. Ninguém merece isso. Ninguém merece a autoridade, ninguém merece a graça, ninguém merece a misericórdia, ninguém merece o favor, ninguém merece os dons espirituais. Recebemos porque Deus, por sua infinita misericórdia, a palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria mais cardia, que é o coração de Deus nas nossas misérias. Deus, por sua misericórdia, inclinou seu coração para nós e disse, apesar de você não merecer, eu te dou. Eu te dou meu favor, a oportunidade de recomeço, eu te dou a minha graça, eu te dou minhas riquezas, eu te dou os meus talentos, eu te dou os meus benefícios. Então eu não sou ministro do Evangelho porque sou bom ou porque posso. Eu sou porque me agarrei na graça de Deus e Ele, por sua graça, me fez ser um ministro justamente porque não podia. É aí que nós vemos se revelando a sabedoria de Deus, usando gente que nada é, usando gente que nada pode, usando gente que nada tem, para revelar como é grande o seu poder. Aleluia! Então nós devemos nos alegrar, porque nós, como evangélicos ou cristãos, que são o nome dado a pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós não estamos aqui porque somos bons para estar aqui, mas nós estamos aqui porque estamos sendo transformados diante dessa graça todos os dias, sendo aperfeiçoados, porque é isso que o Evangelho faz. Ele faz com que nós sejamos transformados até chegarmos à estrutura de varões perfeitos. Então você não pode fazer algo porque você pode por seus méritos. Você pode fazer algo porque o poder do Evangelho te permite isso. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não vou mexer com isso porque eu não tenho capacidade de mexer com isso. Eu não vou trabalhar na igreja porque senão eu vou sofrer retaliação. Eu não vou mexer com isso porque eu tenho medo da palavra de maldição. Eu não vou entrar nessa área porque eu tenho medo das consequências espirituais. Ei, meu irmão, nenhum de nós está apto para trabalhar com coisas espirituais. Só fazemos por causa da obra do Cristo. Então eu quero desconstruir, como Paulo fazia com as igrejas, eu quero construir conosco aqui a ideia de que precisamos abandonar a cultura do medo. Porque tudo que havia de condenação contra nós, todo decreto que nos condenava, que nos ameaçava, que nos coagia, que nos paralisava, foi cravado na cruz e rasgado a sentença de destruição e foi nos dado um novo decreto. Por intermédio de Cristo nós temos um novo decreto que nos garante vitória nas nossas batalhas. Mas para isso nós precisamos abandonar o medo de ir um pouco mais profundo. Lembro do profeta Ezequiel, se eu não estou enganado, perdão, que vai andando e vai vendo as águas aumentando, isso, Ezequiel 47, que vai andando e vai vendo as águas subindo o nível, primeiro está nos tornozelos, depois nos joelhos, depois nos quadris, depois nos ombros, depois ele mergulha nas águas, e a cada passo que ele dá para dentro das águas representa um nível de profundidade no espírito. Porque essas águas que saíam da torrente, a torrente das águas que saía dos umbrais do templo, da porta, representavam a vida de Deus, que onde as águas passavam, o texto diz que as coisas eram transformadas. A cidade estava destruída, em ruína, a água passava e tudo se fazia novo, tudo era transformado. E o profeta diz que ele tem um convite para entrar dentro dessas águas. É possível viver uma vida com Deus com águas apenas nos tornozelos? É, mas você só vai experimentar aquilo que as águas te fornecem até os tornozelos. É possível viver uma vida com Deus com águas só nos joelhos? É, mas você só vai viver com aquilo que essas águas te fornecem até os joelhos.
Mas o convite é para mergulhar na profundidade dessas águas. Da mesma forma é a graça. É possível que alguém viva no Evangelho toda a sua vida numa cultura de medo e de condenação? É. Paulo vai dizer isso na carta de 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5, dizendo que, embora essas pessoas estivessem na comunidade de fé, a mente delas estava presa em sofismas e fortalezas. Pode alguém estar na igreja e ainda assim ter uma cultura de condenação ou preso em fortalezas? De acordo com Paulo, a igreja de Corinto pode. Então, o que eu quero trabalhar com você? Essa ideia de que eu não preciso ter medo de conhecer a Deus profundamente e me envolver com a sua obra e com o seu mistério, porque Ele decidiu rasgar o decreto de condenação que era contra nós. E aqui nos primeiros versículos, quando nós encontramos lá o versículo 4, ele diz assim: ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas de Deus. O que ele está dizendo? Antes da redenção em Cristo Jesus, no antigo pacto, na antiga aliança, homens poderosos que nós fazemos referência deles nas nossas pregações e que nós encontramos aqui no Velho Testamento, como Samuel, como Elias, como cantamos aqui na canção, que viveram coisas extraordinárias, não conheciam com profundidade as coisas que nós conhecemos. Não viram com profundidade aquilo que nós vimos. Você tem ideia de que Samuel não conhece as coisas que você conhece? Você tem ideia de que Elias não conheceu as coisas que você conhece? Você tem ideia de que Eliseu não viu com profundidade as coisas que você viu? Porque em outras gerações, esses homens experimentaram das sombras, viveram das dispersações do Espírito, o Espírito se derramava sobre eles e eles faziam coisas extraordinárias, mas não tinham a completa compreensão do mistério de Deus, que agora na nova aliança foi revelado na pessoa de Cristo. Por nós termos recebido a Cristo no nosso interior, mediante a nossa fé, nós conhecemos o mistério que grandes homens da antiga aliança não conheceram. Isso nos responsabiliza. Nos responsabiliza pelo fato de que esses homens, sem a completa revelação do mistério de Deus, fizeram coisas impressionantes. E agora que nós conhecemos a Cristo, é dado a nós um poder e uma capacidade de promover uma revolução na terra. Nós somos chamados para revolucionar os ambientes que nós estamos, por essa completa revelação da pessoa de Cristo que foi dada a nós. E essa revelação, de acordo aqui com o texto, no versículo 6, significa que mediante a esse evangelho, que é a revelação do Cristo, ele deixa claro que o evangelho é a revelação do Cristo. Esse evangelho fez com que agora nós nos tornássemos co-herdeiros com Israel. Co-herdeiros do quê? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Irmãos, entenda isso. Quando ele diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros, herdeiros é alguém que tem uma herança para receber. E co-herdeiros é aqueles que dividem da herança igualmente, 50%, 50%. Agora, além de nós estarmos arraigados com Israel na promessa que Israel recebeu, nós também temos o direito de 50% daquilo que Jesus recebeu. Paulo está dizendo que por intermédio do evangelho que agora nós temos, vivemos pela revelação de Cristo Jesus, nós temos direito às heranças de Deus que foram prometidas para o Cristo. Vou tentar ser o mais claro possível. Jesus tem promessas para serem vividas e tem direitos sobre aquilo que Deus fez. E agora Paulo está dizendo, por causa do evangelho que vocês vivem, vocês têm direito a receber da mesma herança que Jesus receberá. Aleluia! Isso é poderoso.
essa ideia de que nós estamos sendo trabalhados para recebermos juntamente com Cristo a porção da herança das promessas que Deus o fez. Nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo trabalhados para isso. Então, por que eu estou nessa terra? Por que eu ainda estou aqui mesmo depois de receber o Evangelho? Se agora eu estou salvo e estou pronto para viver eternamente, por que não morri? Uma vez um irmão em Cristo me fez essa pergunta dizendo: se eu estou salvo com Cristo, se eu morrer, não vou para o inferno, não estou mais condenado, por que ainda estou na terra? Eu disse para ele: porque você está sendo aperfeiçoado e a eternidade não começa quando você morre, a eternidade começa quando você aceita Jesus. O trabalho de Deus já começou agora, a partir do momento quando eu aceitei a Jesus, a eternidade já começou para mim. Existem pessoas que aceitaram a Jesus e estão sentadas esperando a volta do Filho do Homem, esperando Jesus voltar, como se todas as coisas já tivessem sido resolvidas, quando na realidade faz parte do trabalho de Deus na nossa vida e com a nossa vida, que sejamos participantes do mundo vindouro, daquilo que virá. Nós estamos trabalhando na construção do que há por vir. Então, o que eu quero dizer, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, em nós foi manifestada a obra de nos fazer participantes daquilo que receberemos na eternidade. Nós estamos construindo a nossa herança. Eu e você não morremos depois que aceitamos a Jesus, porque Ele está nos dando a oportunidade de sermos participantes, herdeiros, co-herdeiros das heranças que Jesus receberá. O mundo espiritual, ele funciona dessa forma, irmãos. É um mundo de dualidade, onde há o império das trevas e o reino de Deus. O reino de Deus é governado por Jesus e ali há seus súditos. Os seus súditos são aqueles que cumprem a sua vontade, que são apaixonados pela sua lei, que zelam pela sua palavra. E no império das trevas estão os súditos de Satanás, que são amantes de seus prazeres e vivem em pecado. É básico. Mas agora, dentro do reino de Deus, a qual nós fomos resgatados e chamados para participar deles, a obra que está sendo feita em nós é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Estávamos acostumados a orar e dizer: Senhor, me dá essa bênção, Senhor, abre essa porta, Senhor, faça esse milagre. Mas agora que eu estou em Cristo e entendo que há uma revelação maior do que eu imaginava e conseguia contemplar, eu percebo que eu não fui chamado apenas para ser alguém que fica: me dá, eu quero, me dá, eu quero. Mas entendo que agora eu recebi poder para liberar sobre a terra e sobre outras pessoas parte da porção que eu recebi, que me deu vida e que transformou a minha vida. Eu não sou um pedinte no reino de Deus. Eu não fui resgatado do império das trevas e transportado para o reino da luz para ser um pedinte. Eu fui resgatado e fui transformado e fui levado para o reino da luz para sentar à mesa dos príncipes juntamente com Jesus, porque foi essa posição a qual eu fui colocado. Então eu não estou na igreja simplesmente porque eu quero um milagre ou uma porta aberta. Eu estou na igreja porque eu faço parte daqueles que estão construindo a herança que Jesus vai dividir conosco. Nós não congregamos porque queremos um milagre, nós congregamos porque já somos o milagre da graça. Nós não viemos à igreja porque nós queremos uma vitória. Nós estamos na igreja porque já temos a vitória. Nós não participamos do corpo porque nós queremos uma porta aberta. Nós participamos do corpo porque a porta já foi aberta. Então o mundo espiritual, ele é muito simples de entender. A dificuldade que nós temos é entender como funciona o reino da luz. Porque nós tínhamos a mentalidade de escravos.
Nós estávamos acostumados a ter que merecer, acostumados a ter que trabalhar muito para ter alguma coisa. E aí no reino da luz o Senhor diz: enquanto você dorme eu trabalho, enquanto você descansa eu faço, quando você doa você multiplica. O último é o primeiro, quem dá é quem recebe. Então agora nós somos chamados a compreender um mistério que racionalmente não conseguimos. Nós somos levados a sentar numa mesa e comer de um banquete que nós não estávamos acostumados. Nós somos levados agora a compreender que, mesmo não merecendo, o Criador do universo, o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores, decidiu fazer de nós príncipes, como Davi fez com Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, você lembra disso? Quando a casa de Saul é destituída, todos são mortos, Saul, Jonathan, todo mundo morre, fica Mefibosete. Passam-se anos, Davi pede a um dos seus servos para vasculhar, para buscar saber se alguém da casa de Saul estava vivo. Mefibosete se diz a seu próprio respeito que era um cão morto. Quem estava lá no retiro vai lembrar disso. Olhava para si, se olhava diante de um espelho da sua consciência e dizia: eu sou um cão morto, eu não tenho valor, eu não mereço nada, eu não sou ninguém. Davi manda chamá-lo, restitui todas as suas terras e faz com que ele sente à sua mesa. Mefibosete entra em condenação porque ele pensa: eu estou sendo levado para a casa do rei para ser morto. O que o rei ganharia me honrando? O que o rei teria de benefício me honrando? A pergunta que nós nos fazemos às vezes é: o que Deus ganha me amando tanto assim? O que Deus ganha sendo tão bom comigo? O que Deus tem de lucro acreditando em alguém que ninguém acredita? Irmãos, isso é amor. Eu não sei quantos aqui são pais e têm seus filhos, que por mais que eles deem trabalho, por mais que eles façam você suar, por mais que eles façam você orar, não há nada que seus filhos façam que faça você deixar de amá-los. Você pode até se decepcionar, você pode até se frustrar, mas deixar de amar, você não consegue. Você tenta se importar menos. Você tenta fazer de tudo para que aquilo não te incomode tanto diante de uma decisão errada do seu filho. Você tenta até fingir que aquilo não está abalando você. Mas o amor que você sente faz com que você sempre pense numa estratégia de como resgatar o seu filho daquela má decisão que ele está tomando. É ou não é verdade, irmãos? Da mesma forma, Paulo está apresentando aos gentios aqui em Efésios, um Deus que eles não conheciam. O Deus que eles conheciam era o Deus de: venham até mim e dê tudo o que você tem. Dê todo o seu ouro, dê toda a sua prata, dê toda a sua vida, dê toda a sua juventude, me dê o seu prazer, me entregue agora o seu corpo, sua saúde, se flagele por mim, se bata por mim, se sacrifique por mim, me entregue tudo. Agora, Paulo está entregando a mensagem de um Deus que diz: eu te dou o meu filho, eu te dou uma mesa, eu te dou um banquete, eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou saúde, te dou família, te dou alegria, te dou felicidade. Tudo o que você precisa para viver dignamente eu te dou. E esses homens olham para Deus e dizem: o que você quer em troca? Deus diz: nada, apenas um coração quebrantado. É louco. É insano. Por isso que é loucura para os homens o Evangelho. Eu não preciso me flagelar. Eu não preciso fazer nada para receber esse Evangelho. Não. Para você receber esse mistério, você só precisa de um coração quebrantado. E a partir disso, quando nós olhamos para o versículo 7,
Paulo diz: deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder, reforçando aquilo que já trabalhamos. Ninguém se torna um homem de Deus, um ministro de Deus, ninguém se torna um pregador, um pastor, seja lá o que for, por merecimento. É óbvio que a nossa unção é desenvolvida pelos processos que nós nos submetemos, nos deixamos ir. É por isso que Paulo vai dizer lá no versículo 13: portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor. E por que ele diz isso? Porque as tribulações que Paulo está vivendo é o motivo dele ter a unção e a fluência que ele tem. Porque não existe unção sem um processo de submissão. Tudo que eu recebo de Deus de unção, de capacidade para exercer algo, da fluência naquela área, está completamente conectado com a minha capacidade de me submeter aos processos que Ele me coloca. Por isso eu lembro do pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, no capítulo 1, quando ele diz: tende grande alegria nas vossas provações, porque ela é aquilo que gera a sua capacidade, é ela que gera a perseverança, é ela que habilita você. Então Paulo está dizendo: por causa das minhas tribulações, eu sou aperfeiçoado como ministro para que vocês usufruam disso. Ele está dizendo: se alegrem porque eu sofro, porque o meu sofrimento me capacita para ministrar vocês. Então, os nossos sofrimentos que nós vivemos, que nós enfrentamos, eles não estão perdidos. Deus não perde nada, irmãos. Você pode dizer para alguém: Deus não perde nada. Cada um dos sofrimentos que nós vivemos, cada uma das histórias que nós enfrentamos, cada um dos dilemas que nós passamos, estão nos construindo para que nós sejamos aperfeiçoados para aquilo que o Senhor nos chamou. Por isso eu quero profetizar que cada lágrima que nós derramamos, cada sofrimento que enfrentamos, cada processo que vivemos, nada se perderá. Deus usará essas histórias para que o nome dele, a cada dia mais, se torne mais famoso, mais exaltado, mais altaneiro. A nossa vida será, na realidade é, para o louvor do nome do Senhor. Nada se perderá. Paulo disse isso. Que os seus sofrimentos devem ser motivo de alegria para os irmãos. E onde eu quero chegar? Essa unção é desenvolvida nesses processos de submissão, de obediência, de esmagamento. Mas o fato dele ser um ministro de Deus não é porque ele merecia, até porque você conhece a história de Paulo. Ele não merecia. Quando ele cai no caminho de Damasco, e ele ouve a voz do Senhor, os homens que estão com ele ouvem a voz de Jesus, e Jesus manda ele entrar em Damasco, e o Senhor fala com Ananias, lá em Atos 9, a primeira coisa que Ananias fala para o Senhor é: por acaso esse não é o Saulo, lá o matador de cristãos de Jerusalém? E a primeira coisa que o Senhor responde para Ananias é: mas eu tenho uma obra com ele. Dentro do coração de Ananias, embora fosse um homem profético, cheio de dons espirituais, cheio de revelação, dentro do coração de Ananias talvez havia uma indagação. O que o Senhor vai fazer com esse homem que procura crentes para matar crentes, torturar crentes, prender crente? O Senhor já responde o que pairava no coração de Ananias: eu tenho uma obra com ele. Por isso eu quero dizer a respeito do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, de um parente que está em outra nação. Eu quero dizer para você: ainda que essa pessoa, que você mesma se sinta imerecedor, não tem um jeito, não tem como, está tudo perdido, eu quero lembrá-lo: Deus tem uma obra com eles. Deus tem uma obra com você. Deus tem uma obra e Ele vai realizar, Ele vai trabalhar até o fim, porque se Ele começou, Ele é fiel para terminar. Então, quando tudo isso aqui se revela, percebemos que somos chamados, Deus nos aperfeiçoa,
nos coloca em processos e esses processos desenvolvem a unção que nós precisamos para dar sequência, seguimento naquilo que Deus começou. Então, nós estamos em guerra. Por isso que eu dei o resumo da primeira pregação para você se conectar. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra porque quando alguém não consegue entender a revelação do Cristo, quando alguém não se conecta com essa graça, essa pessoa perde do banquete que Deus serve. Quando nós não conseguimos nos sentar em volta da mesa de Deus e não conseguimos desfrutar daquilo que Ele nos entrega de novo, nós acabamos perdendo o time, perdemos o tempo, perdemos a hora, porque nós estamos parados, esperando o fruto daquilo que merecemos. E quantas vezes nos sentimos injustiçados porque dizemos assim: Senhor, eu não merecia isso. Eu não merecia passar por isso. Senhor, eu não merecia viver essa situação. Eu não merecia esse filho ingrato. Eu não merecia esse esposo rebelde. Eu não merecia essa esposa assim. Eu não merecia esse patrão injusto. Eu não merecia essa situação que eu estou enfrentando. Em vez de você focar no merecimento, na injustiça ou na justiça, por que você não foca na ideia de que Deus está usando uma situação para aperfeiçoar você naquilo que Ele te chamou para ser? Por que você não troca a veste da injustiça que cobria você com um manto de eu não merecia passar por isso, ou então eu sou muito ruim, eu merecia passar por isso? Por que você não troca esse manto e não usa o manto de toda situação está cooperando, colaborando para que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida? Por que você não pega a história aflitiva que te alcançou, a situação calamitosa, conflituosa, tempestuosa da sua história, da sua vida, os traumas passados, tudo que você enfrentou, todas as pessoas que foram contra você? Por que você não reúne essas histórias e diz: Deus, hoje eu aceito que essas histórias de sofrimento sejam parte do teu processo na minha vida, para que eu seja transformado e aperfeiçoado na pessoa que o Senhor está construindo para esse tempo, para revelar a sua multiforme graça e sabedoria a todos que o Senhor quer fazer conhecida. Porque Ele não escolhe gente que pode. Porque eu lembro das palavras dele para Samuel dentro da casa de Jessé. Samuel foi ungir um novo rei. Você lembra disso? Jessé apresentou todos os filhos bonitões. Eu seria um dos primeiros. Apresentou todos os filhos musculosos, sarados, altos, morenos. Quando Samuel olhou para um no meu estilo, disse: esse cara tem cara de rei. Agora eu vou me complicar, né? Eu tinha que ter colocado como Davi. Porque o Senhor diz para Samuel assim: Samuel, embora você seja um profeta experiente, eu não vejo como o homem vê, você se enganou. Tem gente que tem cara, tem gente que tem jeito, tem gente que tem aparência, tem gente que é muito boa em parecer. Mas Deus não escolhe quem parece ser, Deus escolhe quem é. Se você for olhar para a história de Davi, Davi não tinha jeito para ser nada, gente. Começando pela história de família que ele teve. Bastardo, rejeitado, sofria bullying, cuidador de ovelhas, era pastor, e lá nessa época ser pastor era uma coisa ruim. Para alguns ainda era, pastor, era uma coisa ruim. E aí, quando o óleo não desce na cabeça do que parecia ser, e Davi chega, eu acredito que até Samuel ficou meio incrédulo com a escolha de Deus.
esse. Mas os processos de Davi, toda a história de Davi, serviram para uma coisa. Serviram para uma coisa. Sabe para que serviram? Para preparar Davi para ser o rei que ele foi. Porque, embora Davi tenha tido seus muitos tropeços, em Israel até hoje, quando se elogia um rei, esse rei é chamado de filho de Davi. Vou citar pelo menos 3 reis que foram chamados filhos de Davi. Você vai lembrar deles: Ezequias, Josias e Jesus. Um cego que não podia ver gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que tentaram fazer com o cego? Cala a boca. Sabe por quê? Ele estava arranjando um tumulto. Só reis excelentes, com grandes histórias, com grandes reinados, eram chamados de filho de Davi. Davi, um menininho com tanto sofrimento, se tornou um rei aclamado até hoje em Israel. Todos em Israel celebram a figura de Davi. Nós temos um livro com inúmeros salmos escritos por essa personalidade. Nós temos músicas que cantam as vivências de Davi. Nós usamos símbolos conhecidos como estrela de Davi. Um menininho que nada era, que nada tinha, que ninguém o aceitava, que ninguém o acreditava, mas as histórias de Davi o preparou para esse tempo. Onde eu quero chegar? O mistério de Deus é usar gente que nada pode, nada tem, nada é capaz, justamente para confundir os sábios. O versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, a graça de Deus está pegando gente que nada é, e aí eu começo a entrar onde eu quero. Não se desespere, a gente vai almoçar. Mas ele diz, a multiforme graça, a sabedoria de Deus opera justamente isso, em pegar gente que nada pode, que nada é, para confundir, olha o que ele está dizendo, poderes e autoridades nas regiões celestiais. Até os demônios que perseguiram a sua família, as suas gerações, seu pai, sua mãe, você na barriga da sua mãe, o seu nascimento, espíritos que tramaram contra você a vida inteira, ficam diante de você e a graça de Jesus dizendo, como pode a vida desse camarada ter sido transformada desse jeito? Isso merecia que você grudasse no teto. No início do ano vocês eram mais pentecostais, hein? Até os espíritos malignos que estavam agarrados no nosso DNA, dizendo, esse aí não vai dar em nada. Até os espíritos malignos que vêm acompanhando, os espíritos geracionais, a Bíblia fala sobre eles, que vêm acompanhando a história do avô, a história do pai, a história do tataravô, do bisavô, quando encontra alguém na família que encontrou com um Salvador, ficam, como é que pode? Nós fizemos de tudo para esse ser mais um. Nós fizemos de tudo para esse aí viver o mesmo padrão familiar de separação, de casamento, de divórcio, de adultério, de destruição financeira, de miséria, de morte, com o mesmo padrão de enfermidade. Fizemos de tudo. E de repente eles veem o Senhor Jesus pegando alguém tão improvável e impossível como nós, e transformando em ministros do Evangelho pela graça de Deus, e nos vê libertando os cativos, expulsando os demônios, curando os enfermos, e nos vê evangelizando, pregando às nações, e nos vê evangelizando para os vizinhos, e nos vê restaurando outras famílias, e nos vê sarando outros casamentos, e nos vê manifestando o poder de Deus. É isso que o Evangelho faz com que os próprios demônios fiquem de queixo caído diante das nossas histórias de restauração. Desculpa, eu estou muito empolgado hoje. A palavra de Deus me deixa muito empolgado.
Porque eu fico olhando para a minha vida, para a minha história, para as minhas histórias. Fico olhando para as histórias de todas as pessoas que já ministrei, já alcancei, já aconselhei. Fico olhando para as histórias de todos que um dia já tive o privilégio de tocar e ver e observar. E ver que o mesmo Deus que ministrou o coração de Paulo para escrever toda essa riqueza em detalhes de palavras, continua sendo o mesmo Deus. O Deus de Paulo é o Deus do André, é o Deus do Túlio, o Deus da Adriana. O Deus de Paulo é o nosso Deus, que continua fazendo as mesmas coisas que fez há tantos anos atrás. É o mesmo que quer fazer nessa igreja, e quer fazer nessa vizinhança, e quer fazer nessa cidade, nesse estado, nessa nação. É o mesmo Deus. Então eu quero fazer uma denúncia profética aqui nessa manhã. Você acha que os espíritos malignos iam deixar isso quieto? Você acha que os espíritos malignos iam deixar isso quieto? Você acha que Satanás ia deixar realmente que alguém que um dia ele montou como se fosse um cavalo, ia deixar isso por baixo? É por isso que quando nós nos convertemos, voltamos novamente no versículo 13, Paulo vai falar sobre as tribulações. É por isso que quando nós nos convertemos, eu uso um paralelo do povo que estava saindo da terra do Egito e indo para Canaã. O primeiro inimigo que eles enfrentam é Amaleque. E os amalequitas tinham uma estratégia de guerra, eles cortavam pés, mãos e órgãos genitais dos soldados em combate dos seus inimigos, e faziam um caminho sangrento para que todos os povos vizinhos tivessem medo e não lutassem com eles. Então, quando os amalequitas enfrentaram Israel, os amalequitas foi o primeiro exército inimigo que Israel enfrentou depois da saída do Egito. Quando eu aceito a Jesus e eu saio do Egito e eu vou para o Senhor, lembre-se disso, eu entro num deserto. Eu gosto muito de ouvir testemunhos, e antigamente passava na televisão os testemunhos de uma denominação aí, que o testemunho era assim: antes eu tinha uma casa, agora eu tenho 4. Antes eu tinha um carro, agora eu tenho 4. Eu quase fui para essa igreja. Porque depois que eu aceitei Jesus, eu tinha uma, perdi o que tinha. Tinha um carro, fiquei sem carro. Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei no estreito, irmãos, numa provação, numa tribulação tão grande que eu dizia assim: meu Deus, eu acho que eu aceitei Jesus errado. Alguém já se fez essa pergunta? Eu acho que eu aceitei Jesus errado. Porque depois que eu aceitei a Jesus, o que era ruim ficou pior. Já ouviu aquela expressão, pior do que tá não fica? E aí de repente fica? Já ouviu essa expressão? Por isso que eu nunca mais falei, pior do que tá não fica, porque sempre tem um jeitinho de ficar pior. O que é a tribulação? A tribulação é um ataque de 3 ao mesmo tempo. Tribulação. Que geralmente é nas finanças, nos relacionamentos e nas emoções. Nas finanças as portas se fecham, os recursos ficam escassos, e você diz assim: meu Deus, como que vai ser? Mas é justamente nisso que você aprende do maná. O maná no Talmud, que é um livro de tradições judaicas, a Torá oral, que era repartida, a porção da Torá, aquilo que Deus fez de geração em geração, se tornou um livro chamado Talmud. E no Talmud há uma crença, uma ideia, de que o maná era como um pedaço de pão. E esse pão, o maná, na boca de cada um, tinha o sabor daquilo que você queria comer. Agora, no almoço, você comeria o quê? Diga para mim, irmão, o que você comeria agora no almoço? Pernil? Irmão, tá ligado. O que você comeria, pastor Túlio, agora no almoço? Uma lasanha. E você, Adriano, o que você comeria agora no almoço? Um churrasco. E se eu dissesse para você, calma, irmãos, os irmãos ficaram nervosos por causa da hora. Calma, o almoço já está pronto, né, irmã? O almoço já está pronto. Calma, a gente vai comer, não vai ser o jejum. Mas quando o maná era colocado nos lábios, na boca,
cada um sentia o gosto daquilo que queria comer. Porque, embora o pão seja o mesmo, o nosso Deus é individual. E a tribulação, embora seja uma coisa ruim, ela nos ensina a conhecer um Deus que nós antes não conhecíamos, que era o Deus do maná e da provisão. Porque você pode estar num deserto, você pode não ter um lugar para plantar e colher. Mas nessa situação você vai aprender a ter um Deus que provê em toda circunstância. Um Deus que vai anoitecer e amanhecer, Ele vai te surpreender todos os dias com um maná fresco, diariamente. Você não precisa se preocupar, porque o tabernáculo terreno até perece, mas o divino não perece. Deus será o teu esconderijo, o teu refrigério, a tua provisão, o teu sustento, todos os dias. Então você não precisa se preocupar, porque esse tabernáculo não se corromperá. Então, na tribulação, as nossas finanças são tocadas. O inimigo faz de tudo para dizer para você: está vendo como não valeu a pena? Nos relacionamentos, gente que era importante para nós vai embora. Simplesmente vira as costas e vai embora. Aquela pessoa que você dizia assim: eu preciso dessa pessoa para construir meu futuro, ela vai embora. E faz parte de um processo divino também, para te mostrar que a obra de Deus não é construída baseada em pessoas. Deus não depende de pessoas. Para Ele fazer o que Ele vai fazer na sua vida, não está associado a pessoas. Hoje Deus está jogando por terra aqui, hoje, caindo por terra, essa ideia de que você precisava do fulano lá no seu emprego para te abrir porta. Porque o Senhor está dizendo para você: você precisa de mim. O inimigo vai tentar desesperar você, dizendo assim: está vendo, depois que você ficou crente, ninguém ficou do seu lado. Que vão. Porque a cada pessoa que te rejeitou no caminho, Deus vai trazer duas, para te amar, te acolher e te abençoar. E em terceiro, as emoções. Você fica em dúvida de si mesmo. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que isso é para mim? Será que eu sou digno disso? Será que eu sou capaz? Será que eu vou? Será que eu tento? Será que eu invisto? Será que é de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem um não claro de Deus, pare com essa dúvida. Se Deus não te disse não para uma questão, avance. Porque se Deus não te deu uma direção clara sobre não ir, vai e rompa no sobrenatural. O medo faz com que muitas pessoas não saiam do lugar. Gideão teve esse medo, provou Deus 2 vezes, e Deus o provou 2 vezes. Ele podia ter ido para a guerra com 32 mil homens, só foi com 300, porque provou a Deus 2 vezes, Deus o provou 2 vezes. Quanto mais você prova a Deus, mais Deus te prova. E aí? Já pediu a Deus quantas provas nessa situação? Então a tribulação, ela é real. Aceitou a Jesus, se prepare. As trevas vão vir com tudo para dizer para você: não vale a pena. Quem você amava vai levantar a língua em juízo contra ti para te condenar. Aí você vai ficar sabendo que alguém fez um trabalho de feitiçaria para você. O diabo vai se levantar com todo o seu exército para fazer com que você não seja esse homem e essa mulher que o apóstolo Paulo diz que é a igreja, que foi chamada para revelar a multiforme graça e sabedoria. É isso que precisamos nos atentar. Nós estamos numa guerra, o diabo quer nos parar de qualquer maneira, para que nós não cheguemos nesse nível de revelar a sabedoria de Deus a principados, potestades e autoridades espirituais. Porque quando você entender quem você é em Cristo Jesus, nada mais te segura. Nada mais te impede
nada mais te resiste. E é essa a oração que Paulo faz para essa igreja. A partir do versículo 14 ele diz: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Agora o diabo fica mais mordido ainda. Porque além de você antes não ser nada, ser o cavalinho dele, agora você recebeu o sobrenome de Deus. Agora o Senhor te chamou para fazer parte da família dele, ainda te chama de meu filho, te deu um nome. E ele diz: oro para que as gloriosas riquezas de Deus os fortaleça no íntimo do seu ser, com o seu poder por meio do seu Espírito. Ou seja, ele está orando para que nós sejamos empoderados no Espírito, pelas riquezas de Deus. O que isso quer dizer? Para que nós recebamos da vontade de Deus, dos dons de Deus, do Espírito de Deus, dos frutos de Deus, para que recebamos dos mistérios de Deus e sejamos empoderados. Irmãos, por que uma pessoa seria empoderada? Por que Paulo orou para que essa igreja recebesse poder? Por que uma nação precisa de poder? Por que uma nação precisa de poder militar? Por que uma nação precisa de poder de armamento? Porque se existe poder, é porque existe uma ameaça, ou melhor dizendo, se existem ameaças, é imprescindível que haja poder. Esse empoderamento é uma resposta que nós devemos dar a tudo que quer nos parar. Nós, muitas vezes, somos lesados na batalha espiritual porque nós não nos atentamos para as guerras que nós enfrentamos silenciosamente. Ou você acha que o diabo se apresenta para nós com chifres, rabo e tridente? O diabo nos seta com pequenas incredulidades, com pequenos sentimentos, com pequenos argumentos, com pequenos esfriamentos, com falta de posicionamento, até que chega a hora que nós estamos vulneráveis e completamente desarmados, despidos, desprotegidos. Não temos fé suficiente para reagir aos ataques. Não temos ousadia para revidar. Por isso Paulo está dizendo: eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo com o poder do Senhor por meio do Espírito, para que Cristo, habite no coração de vocês mediante a fé. Isso aqui é fenomenal. Porque Cristo não vai habitar em nós por uma experiência mística. Embora eu seja pentecostal, eu sou o batista mais pentecostal que você vai conhecer. Embora eu acredite nos mantos, como a gente diz. Embora eu goste dos mistérios de Deus. Cristo não habita em nós de maneira mística. Cristo não habita em nós por imposição de mãos. Cristo não habita em nós por uma experiência sobrenatural. Cristo habita em nós por intermédio da fé. Porque eu criei, Cristo habita em mim. Porque eu creio, eu estou cheio do Cristo. Porque eu decidi, Cristo mora dentro de mim. Por isso que eu gosto quando Paulo diz que agora nós somos a casa de Deus, ou seja, o Criador do universo decidiu habitar em nós. E como que eu deixo que Cristo habite em mim? Pela fé. Fé é crer, irmãos, e não voltar atrás. Então, por isso que eu oro porque eu crio. Eu creio que Cristo habita em mim. Então, essa decisão de crer faz com que Ele habite em mim, e quando eu deixo que Ele habite em mim, eu sou alicerçado no amor dEle. Aí ele diz: oro para que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Tem como medir o amor de Deus? Paulo está dizendo: eu oro para que vocês compreendam essas coisas que não tem como medir. Cristo é a dimensão do amor de Deus. E aí fica claro de entender isso quando
o mal se levanta contra você, quando as situações se opõem a você, e você está diante de toda essa resistência, de todo esse exército, de toda essa batalha, e em vez de você se desesperar, você olha para aquilo tudo e você olha para o amor de Deus. E aí você vê que o amor de Deus é muito maior que qualquer situação que você esteja enfrentando. O amor de Deus é maior do que a luta familiar, o amor de Deus é maior do que a enfermidade, o amor de Deus é maior do que a porta fechada, o amor de Deus é maior do que toda a crise vivida, o amor de Deus é maior. Primeiro fundamento para que nós vençamos a batalha espiritual, e eu estou encerrando para a gente orar. Primeiro fundamento para que a gente vença a batalha espiritual é nos apoiarmos no amor de Deus, que é Jesus. O diabo fará de tudo, estou te dando um alerta, fará de tudo para que você não seja essa manifestação da sabedoria de Deus. E aí suponhamos que alguém que foi escolhido por Deus, eu e você, caia no percurso. E aí alguém diz, Deus revelou a sua tolice, então, porque a pessoa que ele escolheu caiu. Sabe o que acontece? Ele levanta essa pessoa que caiu, a restaura, a coloca de pé mais uma vez e revela que independente de quantas vezes você precise que ele estenda a sua mão para você, ele não está limitado a essas questões. E que por mais impossível, improvável que pareça, para essa pessoa em questão, ele não está contando quantas as vezes ele precisou reparar essa pessoa. Ele só está dizendo, veja minha sabedoria, meu poder, minha graça, quando eu estendo a mão para alguém que está caído. Veja como eu sou capaz de erguer alguém mais uma vez. Veja como eu sou capaz de restaurar uma família mais uma vez. Veja como eu sou capaz de levantar um casamento mais uma vez. Veja como eu sou capaz de libertar um jovem dos vícios mais uma vez. Veja como eu sou capaz de amarrar 7, 20 mil ou uma legião de demônios. Veja como eu sou capaz de restaurar uma vida mais uma vez. Então a proposta de Deus para nós é: não deixe que a sabedoria de Deus se apague na sua vida. Amém, irmãos? Se essa palavra de alguma forma falou com você, você quer orar comigo por essa palavra, corre aqui na frente para a gente orar junto, por favor. Eu sempre encerro assim, então se você quer orar comigo, vem aqui para frente para a gente poder orar junto. Pastor, essa palavra falou comigo, em algum aspecto me encorajou, e eu quero orar por essa palavra. Vem aqui para a gente poder orar junto. Você pode chegar mais para frente aqui no altar, por favor, para dar espaço para todo mundo. O título dessa manhã é Entendendo o Mundo Espiritual. Entendemos o motivo de eu estar vivendo. Pode chegar para frente, para caber a todos que querem vir. Entendemos que o motivo de muitas resistências que eu estou vivendo é um ataque contra os propósitos de Deus na minha vida. Então agora, irmãos, é guerrear obstinadamente, focado em ser a manifestação da sabedoria de Deus. Amém? Pai Celestial, obrigado por essa manhã. Senhor, eu sinto a sua graça abundante aqui. Obrigado, Senhor, porque eu vejo os céus se abrindo. É como se uma luz forte entrasse neste lugar, o sol da justiça raiando sobre nós. Obrigado pela tua presença que nos traz esperança. Nós estamos em uma jornada de 3 semanas e hoje, como introdução, o Senhor nos abriu os olhos do porquê estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados porque o Senhor nos escolheu. A tua igreja foi escolhida para revelar a sua multiforme graça e sabedoria. É verdade que o Senhor poderia ter escolhido anjos,
O Senhor podia ter escolhido seres superiores a nós, mas o Senhor decidiu por nós e nós te agradecemos por tamanho amor. Nós te louvamos porque dentre todos o Senhor escolheu gente tão improvável como nós. Obrigado porque o Senhor não conta as nossas transgressões, nem fica nos lembrando do nosso passado, mas o Senhor nos faz um convite para resolvermos as nossas histórias na cruz e a partir dela vivermos uma nova vida. Obrigado pela oportunidade dos recomeços que o Senhor nos dá. Por isso nessa manhã nós te pedimos, ajuda-nos. Ajuda-nos a recomeçar onde precisamos e ajuda-nos a romper com todos os vínculos com os espíritos malignos ainda existentes. Se existia algum laço do passarinheiro, alguma situação que ainda nos prendia e nos resistia, nós oramos para que sejam desfeitos e que haja uma grande compreensão no nosso coração e na nossa mente a respeito dos mistérios que tu tens conosco. Sabemos que tu tens um mistério com a nossa casa, com a nossa vida. Sabemos que tu tens um chamado, uma vocação, uma missão para nós. Por isso, Pai das luzes, nós oramos, ilumina os nossos caminhos, para que vejamos com clareza a maneira como tu queres nos usar, porque sabemos que tu queres. Sabemos que tu queres a nossa casa para o Senhor, sabemos que tu queres os nossos filhos, sabemos que tu queres nosso casamento, sabemos que tu queres usar os nossos recursos para a sua glória. Por isso nós oramos, mostra-nos onde existem as resistências, onde estão as batalhas, mostra-nos onde o inimigo tem nos atacado para nos roubar o privilégio de sermos a revelação da sua sabedoria. E orando para que sejamos fortalecidos na fé, te pedimos, ajuda-nos a resistir o diabo para que ele fuja de nós. Levanta, Senhor, sobre nós o teu rosto, faça-nos resplandecer, que toda a opressão que estava sobre nós seja nessa hora destruída, e teu povo que estava andando com um jugo pesado nas costas seja aliviado, e que toda a opressão se transforme agora em leveza. Que todo jugo agora se transforme em leveza, que uma cachoeira de azeite se abra nessa sala, nessa manhã, e esse óleo precioso, o óleo que só o Senhor pode dar, recaia sobre cada cabeça aqui neste lugar, recaia sobre cada vida aqui neste lugar, e o jugo da opressão, da condenação seja retirado, e o teu povo caminhe em liberdade, em velocidade, em rompimento no sobrenatural, e que cada vida revele a sua glória, Senhor. Que sobre essa igreja haja uma expansão sobrenatural, que muitas e muitas vidas sejam alcançadas neste lugar, não pela palavra que falamos, mas pela palavra que vivemos. Que muitos e muitos vizinhos, muitos e muitos parentes, muitas e muitas pessoas sejam, Senhor, atraídas para este lugar, não pela eloquência das nossas palavras, mas pelo poder do Evangelho manifestado na prática em nossa vida. E que toda obra de encantamento, feitiçaria, toda resistência das trevas contra nós não seja capaz de impedir o teu mover em nossa vida. Nós te celebramos porque o Senhor é mais forte do que a morte. Nós te louvamos porque o seu amor supera uma multidão de pecados. O seu amor é mais forte do que os espíritos malignos. E é nele que nós nos seguramos nessa manhã e declaramos: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Vem cá, pastor Túlio. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Amém. Bênção, bênção, bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Esse daqui é o primeiro domingo de uma série de 3 que o pastor André vai estar conosco aí, nos falando sobre conhecendo mais o mundo espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria agora de declarar junto a bênção de Deus na nossa vida, amém? Os homens, cadê lá? Colocar lá. Declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você está junto da sua esposa,
Se você não está junto da sua esposa, fica junto dela agora aí. Cadê? Homens, se você está junto da sua esposa, fica junto dela aí. Se você não está junto da sua esposa, que você possa declarar sobre a vida dela. Se você não tem esposa ainda, que você possa declarar a sua futura esposa. Em nome de Jesus, amém? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe minha esposa. Esses homens estão muito fraquinhos. Vocês estão em jejum também? Eu estou de jejum. Todo domingo a gente jejua aqui. Se você quiser nos acompanhar, todo domingo a gente está de jejum. Então, mesmo de jejum, por favor, tira a força aí. Homem, macho, tchê. Olá, juntos. Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe meus filhos. Que Deus abençoe nossas finanças. E que com amor e sabedoria eu possa elevar minha família mais perto de Deus. Amém? Glória a Deus. Declare isso. É bênção para a sua vida, para a sua família. Agora, mulheres, junto comigo. Que Deus abençoe meu esposo. Que Deus abençoe meu esposo. Homens, vocês aprenderam como é que faz? Todo domingo que vem, vê se faz melhor, né? Aí, os irmãos, como é que estão? Nota 10. Que Deus abençoe a nossa casa. E tudo que temos. Que Deus abençoe nossa saúde. Que Deus me dê sabedoria para saber edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito. Vamos almoçar juntos. Tem almoço lá no basement. Que Deus abençoe a todos.